tema dos pecados sexuais é um dos mais abordados nas Escrituras Sagradas, refletindo a profunda preocupação de Deus com a moralidade sexual e a pureza espiritual de seu povo. Ao longo da Bíblia, encontramos diversas advertências sobre os perigos espirituais e as consequências devastadoras de se cair em transgressões sexuais. Esses pecados não afetam apenas o indivíduo em sua relação com Deus, mas também têm ramificações em famílias, comunidades e até na sociedade como um todo. Dentre os muitos pecados considerados, 7 se destacam como os mais graves e destrutivos. A seguir, analisaremos esses pecados sexuais em profundidade, compreendendo o que a Bíblia diz sobre eles e as implicações espirituais que cada um carrega. Além disso, exploraremos o que esses pecados significam para o futuro da humanidade à luz das profecias bíblicas. O adultério é um dos pecados sexuais mais enfaticamente condenados nas Escrituras. O adultério envolve a quebra da aliança sagrada do casamento, que foi instituída por Deus para ser uma união entre um homem e uma mulher, unida sob um compromisso de fidelidade mútua. Em Êxodo 20:10-14, um dos 10 mandamentos deixa claro: não adulterarás. Essa advertência não é apenas uma regra social, mas um princípio espiritual que reflete a natureza de Deus e seu plano para o casamento. O adultério é mais do que uma transgressão física. É uma violação da confiança, do compromisso e da santidade da relação conjugal. Quando alguém comete adultério, está quebrando a confiança que deveria existir entre os parceiros e, ao mesmo tempo, profanando a aliança que Deus estabeleceu para o casamento. Um exemplo clássico é a história de Davi e Batseba, segundo Samuel 11. Mesmo sendo descrito como um homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22, o rei Davi caiu no pecado do adultério e as consequências foram devastadoras. A morte de Urias, o marido de Batseba, a morte do filho gerado pela relação adúltera e um ciclo de dor e sofrimento dentro da própria família de Davi. O adultério fuga famílias, fere corações e abre portas para um ciclo de pecado que muitas vezes culmina em tragédias emocionais, espirituais e até físicas. No Novo Testamento, Jesus aprofunda essa questão quando afirma que quem olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Mateus 5:28. Isso revela que o pecado não começa apenas com a ação, mas com o desejo cultivado no coração e na mente. Deus não está apenas preocupado com nossas ações externas, mas também com a pureza de nossos pensamentos e interesses. A fornicação, que se refere à prática de relações sexuais fora do casamento, é outro pecado gravemente condenado na Bíblia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6:18, anuncia: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Esta advertência destaca o impacto único do pecado sexual, que envolve uma violação não apenas espiritual, mas física, pois o corpo é considerado o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. O sexo, de acordo com o plano divino, foi criado para ser desfrutado dentro dos limites do casamento, onde existe compromisso, aliança e proteção. Quando o ato sexual é praticado fora dessas configurações, uma pessoa desonra seu próprio corpo e se expõe a uma série de consequências destrutivas, tanto espirituais quanto emocionais. A fornicação abre a porta para confusão emocional, culpa, arrependimento e uma desconexão espiritual que pode ser difícil de reparar. Além disso, as consequências sociais da fornicação são visíveis em várias áreas: famílias desestruturadas, gravidezes indesejadas, doenças sexualmente transmissíveis e uma crescente deterioração dos valores morais. A cultura moderna, que frequentemente glorifica a fornicação e a promiscuidade,
está em claro contraste com os ensinamentos bíblicos que promovem a pureza e a santidade sexual. O incesto, que envolve relações sexuais entre parentes próximos, é estritamente proibido nas Escrituras. Em Levítico 18, 6 a 18, Deus estabelece diretrizes claras sobre os relacionamentos familiares e condena qualquer forma de incesto. O incesto é visto como uma violação dos limites naturais e espirituais que Deus localizou para proteger a família. A Bíblia apresenta exemplos que ilustram as consequências perigosas do incesto. Um exemplo é a história das filhas de Ló, Gênesis 19, 30 a 38, que após a destruição de Sodoma e Gomorra, embriagaram seu pai e cometeram incesto com ele na tentativa de preservar sua descendência. O resultado dessa ação foi o nascimento de dois povos que mais tarde se tornariam inimigos de Israel. Deus criou a família como o núcleo da sociedade e o incesto distorce e corrompe essa estrutura fundamental. Ele gera disfunção, dor emocional e manipulação moral. Ao estabelecer limites claros nas relações sexuais dentro da família, Deus está protegendo a integridade da família e preservando a ordem que Ele instituiu para a humanidade. O incesto, como visto nas Escrituras, tem consequências de longo alcance que não afetam apenas os indivíduos envolvidos, mas as gerações futuras. A prostituição é amplamente condenada na Bíblia como uma forma de desumanização e exploração. Em Provérbios 23, 27, lemos: porque a prostituta é uma cova profunda e a mulher adúltera é um poço estreito. Essa metáfora revela a armadilha destrutiva que a prostituição representa, não apenas para aqueles que a praticam, mas também para aqueles que a consomem. A prostituição é frequentemente associada à manipulação moral, exploração sexual e tráfico humano. As Escrituras condenam a prática como um pecado que degrada a dignidade humana e transforma pessoas criadas à imagem de Deus em mercadorias. Um exemplo bíblico de redenção nesse contexto é a história de Raabe, a prostituta de Jericó, Josué 2, que por sua fé foi salva da destruição e acabou fazendo parte da linhagem de Jesus Cristo. Embora a graça de Deus esteja disponível para todos, inclusive para aqueles que estão envolvidos na prostituição, a Bíblia deixa claro que a prática é espiritualmente perigosa. Ela não apenas desumaniza o indivíduo, mas também cria uma barreira entre a pessoa e Deus, afastando-a de uma vida de santidade e propósito. A Bíblia também aborda a questão da homossexualidade, especialmente em passagens como Levítico 18, 22 e Romanos 1, 26 a 27. Deus criou a humanidade à sua imagem e o casamento foi estabelecido entre um homem e uma mulher, conforme descrito em Gênesis 2, 24. A homossexualidade, de acordo com as Escrituras, é uma excluída desse desígnio original e uma violação da ordem natural que Deus colocou para as relações sexuais. No Novo Testamento, Paulo fala sobre as consequências benéficas desse pecado em Romanos 1, 24 a 27, onde ele descreve como as pessoas que se afastaram de Deus foram entregues a paixões vergonhosas, incluindo relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade, de acordo com Paulo, é um reflexo da rebeldia contra Deus e uma excluída de seus princípios. No entanto, é importante notar que a Bíblia também ensina sobre o poder da redenção e do perdão. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, Paulo afirma que alguns dos cristãos de Corinto praticavam anteriormente pecados graves, incluindo a homossexualidade, mas foram lavados, santificados e justificados pelo nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Isso mostra que, embora a homossexualidade seja condenada nas Escrituras, há esperança e redenção para todos que se voltam para Deus em arrependimento. A luxúria é um desejo desenfreado e incontrolado pelo prazer sexual.
Embora não seja um ato físico em si, a luxúria é um pecado que contamina o coração e a mente, levando muitas vezes a outros pecados sexuais, como o adultério, a fornicação e a pornografia. Jesus anuncia sobre o perigo da luxúria em Mateus 5:28, onde ele declara que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. A luxúria é perigosa porque começa no interior e pode facilmente dominar os pensamentos e as ações de uma pessoa. Ela alimenta desejos carnais e enfraquece a capacidade de resistir às tentativas. O apóstolo Paulo também adverte sobre a luxúria em Gálatas 5:16-17, dizendo que os desejos da carne são contrários ao Espírito de Deus. A luxúria é insidiosa e destrutiva porque corrompe a forma como vemos os outros e como nos relacionamos com eles. Ela transforma seres humanos criados à imagem de Deus em objetos de desejo, desumanizando-os e ignorando sua dignidade e valor inerentes. Em um mundo saturado pela sexualização e pela objetificação, a luxúria torna-se um desafio constante. Imagens e comportamentos que incentivam a indulgência dos desejos carnais são onipresentes, e a batalha para manter o coração e a mente pura pode ser extenuante. No entanto, as Escrituras nos oferecem uma orientação clara sobre como lidar com a luxúria. Paulo, em 2 Timóteo 2:22, instrui os crentes a fugir das paixões da mocidade e a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. A Bíblia nos encoraja a resistir às tentações e a buscar a santidade em pensamento e ação, lembrando-nos que ao mantermos nosso coração puro, estamos honrando a Deus e aos outros. A bestialidade é um pecado sexual extremamente grave e chocante que envolve relações sexuais entre seres humanos e animais. Em Levítico 18:23, a Bíblia condena claramente essa prática. Não te deitarás com qualquer animal, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para se juntar com ele. É confusão. Esse pecado é visto como uma perturbação completa da ordem criada por Deus e representa uma violação não apenas da moralidade humana, mas também da relação entre seres humanos e criaturas. A prática da bestialidade é tratada com extrema severidade nas Escrituras, sendo considerada uma abominação que provoca a ira de Deus. Ela vai contra a ordem natural e moral imposta por Deus, e suas consequências são profundamente preocupantes. Além da manipulação moral e espiritual que provoca, a bestialidade é uma violação da dignidade humana e da criação, uma frente ao propósito divino para as relações sexuais e a estrutura da vida animal. À luz das Escrituras, os 7 pecados sexuais mais graves revelam um padrão claro. Eles são transgressões não apenas contra as leis de Deus, mas contra a própria natureza da humanidade e da criação. Esses pecados têm consequências profundas e abrangentes, afetando não apenas o indivíduo, mas também a família, a comunidade e a sociedade como um todo. O adultério se vinga da aliança de casamento e gera ciclos de dor e sofrimento. A fornicação profana a santidade do corpo e propaga a imoralidade. O incesto corrompe a estrutura familiar e perpetua a manipulação. A prostituição desumaniza e explora. A homossexualidade rejeita o desígnio original de Deus. A luxúria contamina o coração e a mente, e a bestialidade viola a ordem criada. Cada um desses pecados carrega uma mensagem de advertência e uma chamada ao arrependimento. A Bíblia é clara ao afirmar que, embora o pecado sexual possa ter uma influência destrutiva e abrangente, a graça e o perdão estão disponíveis para aqueles que se arrependem e buscam a Deus. A profecia bíblica nos lembra que o caminho para a redenção e a restauração está sempre aberto para aqueles que voltam para Deus com um coração sincero.
Os tempos modernos são marcados por uma crescente ignorância dos padrões morais e das advertências bíblicas. No entanto, as Escrituras continuam a ser um farol de verdade e justiça, guiando-nos através das trevas da imoralidade e da confusão. O chamado de Deus para a santidade permanece inalterado, e sua promessa de restaurar e renovar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele é firme. Em um mundo onde os valores estão em constante mudança e onde o pecado muitas vezes é minimizado ou ignorado, a mensagem bíblica sobre a moralidade sexual é mais relevante do que nunca. Deus nos convida a refletir sobre nossas vidas, a considerar os pecados que podem estar nos afastando dele e a buscar a sua graça e purificação. A liberdade e satisfação não estão em verdadeira seguir os desejos carnais, mas em viver conforme os princípios que Deus distribuiu para nossa felicidade e bem-estar. Enquanto enfrentamos os desafios de uma era que muitas vezes desviamos da verdade e da moralidade, é crucial que mantenhamos nossos corações e mentes fixas em Deus, buscando a santidade e a justiça em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos, como povo de Deus, ser um testemunho vivo de sua verdade, mostrando ao mundo que a verdadeira paz e realização vem de viver de acordo com sua vontade. Neste contexto, o vídeo que você está assistindo não é apenas uma reflexão sobre os pecados sexuais, mas uma convocação para a ação e a tristeza. Que a mensagem bíblica ressoe em nossos corações, conduzindo-nos a uma compreensão mais profunda da santidade de Deus e da importância de viver em conformidade com seus princípios eternos. Que ao final deste vídeo, esperamos que todos sejam inspirados em buscar a pureza e a integridade em nossas vidas, confiantes na promessa de que, em Cristo, encontremos perdão e transformação.